Em destaque no Panorama CBN, Barroso sai em defesa do STF após fala extremista de Tarcísio de Freitas. Lula diz que chantagem tarifária está sendo normalizada para interferência em questões domésticas. Títulos argentinos e peso despencam com derrota de Milei na eleição em Buenos Aires. Cai o quarto primeiro-ministro da França em menos de 2 anos. E morre a cantora Ângela Rorô, voz escândalo da MPB. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo dessa segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Na edição da manhã do Panorama, a Bianca Santos falou da resposta do decano do STF, Gilmar Mendes, ao ataque do governador de São Paulo contra o Supremo e o ministro Alexandre de Moraes no ato bolsonarista da Avenida Paulista no domingo. E nesta segunda, o presidente da corte também se pronunciou. Luiz Roberto Barroso afirmou que o julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro é sobre provas e não disputa política. O ministro escreveu: tendo vivido e combatido a ditadura, nela é que não havia devido processo legal público e transparente, acompanhado pela imprensa e pela sociedade geral. Era um mundo de sombras. Hoje tudo tem sido feito à luz do dia. O julgamento é um reflexo da realidade. Na vida, não adianta querer quebrar o espelho por não gostar da imagem. No domingo, Tarcísio de Freitas reforçou a pele extremista ao dizer que ninguém aguenta mais a tirania de Moraes e que não aceitaria a ditadura de um poder sobre o outro. Barroso ressaltou que o STF tem atuado com base na Constituição. Ele está em viagem na França, com previsão de voltar nesta terça-feira a Brasília, quando vai ser retomado o julgamento dos réus por tentativa de golpe, mas ele não participa porque não faz parte da primeira turma. Bom, nesta segunda-feira, o deputado Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara, disse que a máscara de Tarcísio de Freitas caiu. Um ataque violento ao Supremo Tribunal Federal no meio do julgamento. Ele rasga a fantasia de alguém moderado, de centro, e assume a posição de uma extrema-direita bolsonarista antidemocrática. E até entre os aliados do governador, a percepção é de que ele queimou pontes com o STF e agora vai precisar reconstruí-las. A análise dessas pessoas que foram ouvidas pela reportagem da CBN em Brasília é de que Tarcísio estava sendo pressionado pela família Bolsonaro e que perdeu o tom. E tem dito a aliados que ele mesmo se arrependeu. Por outro lado, aliados de Jair Bolsonaro e o próprio ex-presidente reagiram positivamente à postura de Tarcísio de Freitas em direção a uma linha mais radical. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que continua achando Tarcísio uma pessoa extremamente ponderada, que, segundo ele, vai fazer um diálogo com todas as instituições na hora certa. O deputado Alberto Fraga, do PL, comentou que Tarcísio, que é do Republicanos, mira nas eleições do ano que vem se posicionando como principal adversário de Lula e, ao mesmo tempo, atua pela anistia. Candidato de 2026, ou então ele entende que, com a chegada do partido, aumenta mais ainda a pressão para a gente pautar a anistia. Porque o União, o PP e o PL já estão definidos. Agora, o Republicanos entrando no jogo, a situação fica melhor para a anistia. Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-ministro do STF, Celso de Mello, disse que a anistia aos golpistas é afronta à Constituição e viola a separação de poderes. Para o ex-presidente da Corte, a medida representa um novo, inaceitável e ultrajante vilipêndio contra o Estado de Direito e a supremacia da ordem constitucional. E o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização ao STF para passar por um procedimento cirúrgico para a retirada de lesões na pele no fim de semana. A cirurgia está prevista para o próximo domingo, com previsão de alta no mesmo dia. Os advogados fizeram o pedido nessa segunda com um relatório médico de um dos especialistas que acompanham o ex-presidente. Se for autorizada, a cirurgia vai acontecer pouco depois do resultado do julgamento da trama golpista, que termina na sexta. E o presidente Lula participou de uma reunião virtual dos líderes do BRICS, organizada e presidida por ele. Esse encontro durou 1h30, o discurso não foi transmitido, mas a imprensa teve acesso à transcrição do pronunciamento
foi divulgada pelo Palácio do Planalto. Participaram governantes da China, do Egito, Indonésia, Irã, Rússia, África do Sul, além de representantes de outros países. Lula abriu falando sobre o tarifaço e afirmou que países que compõem o BRICS são vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais e que a chantagem tarifária está sendo normalizada como um instrumento para a conquista de mercados e para interferir em questões domésticas. Lula voltou a defender a reforma de organismos internacionais como a OMC, a Organização Mundial do Comércio, onde o Brasil começou um processo de consulta para tentar negociar com os Estados Unidos um recuo no tarifaço. O presidente brasileiro também defendeu ampliar parcerias no BRICS, demonstrou preocupação com a presença militar dos Estados Unidos no Caribe e reforçou o convite para a COP30 em Belém, além de citar as Big Techs, falando em regulamentação, e também pregar a soberania digital. O discurso foi bem longo, reforçando declarações que ele vinha dando ao longo das últimas semanas. Mais detalhes estão no site da CBN. E em depoimento à CPI do INSS, o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, negou ter participado de qualquer irregularidade ou acobertado os desvios de dinheiro de contas de aposentados e pensionistas. Lupe foi demitido em maio e ele reforçou que espera ver os autores das fraudes presos. Na gestão dele, entre 2023 e 2024, os descontos, que começaram antes do governo Lula, não só não pararam, como se multiplicaram. Em entrevista ao Globo, em abril, ele admitiu que houve demora em tomar medidas para conter as fraudes, mas negou omissão. E a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, apoiou a decisão da Advocacia do Senado de pedir a prisão preventiva do ex-governador Ciro Gomes. O pedido foi feito na semana passada. Ciro é réu por violência doméstica de gênero contra a ex-senadora Janaína Farias, que hoje é prefeita de Crateús, no Ceará. Entre outras barbaridades, Ciro disse que a petista era um cavalo de Camilo Santana, atual ministro da Educação e ex-governador do Ceará, e declarou que a única realização dela era ter sido assessora de assuntos de cama de Camilo Santana. Numa rede social, Gleisi Hoffmann escreveu que as ofensas são de um machismo repugnante e que Ciro vem desafiando a justiça com ataques reiterados desde 2024. Falando da economia na Argentina, porque o mercado reagiu bem mal depois da derrota do governo Javier Milei na eleição legislativa na província de Buenos Aires no domingo. O principal índice de ações da Bolsa Argentina despencou mais de 12% e o dólar subiu 4,2% frente ao peso. A derrota já era esperada, mas não do tamanho que foi. O professor Javier Alberto Vadel, do Departamento de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais, avaliou na programação da CBN que as eleições nacionais, que vão acontecer em outubro, ficam bem complicadas para Milei. Eu acho que os casos de corrupção envolvendo a irmã de Milei, Karina, e o grupo nuclear perto do Milei são muito graves, sabe? Muito graves, afetam a população, afetaram sobretudo os setores de corte de gastos que são aposentados, o sistema e o sistema de discapacitados, que foram os maiores cortes, Então, eu acho que aí vai ter um impacto muito grande. No caso de Buenos Aires, temos o governador de Buenos Aires, que é Axel Kicillof, que é a figura que sobressai, preponderante, inclusive presidenciável, daqui a 2 anos. Então, é uma figura que está crescendo em popularidade e em expectativa dentro das forças peronistas que, conhecendo a história, meu país e tudo isso do peronismo, quando você acha que está morto, eles voltam, se aglutinam, fecham em torno de uma liderança forte. Aqui no Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu, pressionado pelo desempenho dos bancos, com a expectativa de novas sanções dos Estados Unidos por causa do julgamento do Bolsonaro. A política argentina também contagiou o mercado. E o Ibovespa caiu 0,6% aos 141.792 pontos. O dólar fechou perto da estabilidade, cotado a R$ 5,41. O euro vale R$ 6,37, com alta de 0,57%. Panorama CBN. Em São Paulo, a favela do Moinho, que fica na região central da cidade, tem ganhado o noticiário por causa da intenção do governo Tarcísio de Freitas de transformar esse espaço num parque
e valorizar a região, que deve voltar a receber a sede do governo do estado. E nessa segunda, o Ministério Público e a Polícia Militar fizeram uma operação para prender traficantes de drogas ligados ao PCC. 7 pessoas foram presas, entre elas Alessandra Moja, que é irmã do traficante Leonardo Moja, o Léo do Moinho, que já tinha sido preso no ano passado. Segundo os promotores, ela se apresentava como líder comunitária, mas na verdade só defendia os interesses do irmão, que é do PCC. O Ministério Público diz que os criminosos manipulavam e financiavam também movimentos sociais que atuam na favela para dificultar a remoção das famílias. O local também é fonte de abastecimento de drogas da Cracolândia. O coronel Valmor Racorte detalhou a operação, a reportagem da CBN. Dos 10 mandados de prisão preventiva, 6 foram localizados, inclusive a líder comunitária com uma grande quantidade de entorpecente. Também foi apreendido R$ 6.500 em espécie, também 13 celulares, além de outros materiais para produção de prova, que vai surtir mais uma outra operação. E o mais importante também, essas pessoas, esses traficantes estavam pressionando as pessoas da obra, extorquindo e evitando que a obra continuasse. Então foi um duro golpe contra o crime organizado aqui na região. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada, assim como as canções. Agora, a notícia que me deixou muito triste nessa segunda-feira, a morte da cantora e compositora Ângela Rorô, aos 75 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde o dia 17 de junho por causa de uma infecção pulmonar grave, que, segundo o advogado dela, foi contraída no próprio hospital, Carlos Eduardo Lírio. E ele disse também que a única companheira de Ângela Rorô, com quem estava há 4 anos e que não quer ser identificada no momento, está absolutamente consternada. Mesmo com 271 gravações e 145 composições, ela só ganhava, segundo o advogado, R$ 800 por mês com direitos autorais. Nos últimos meses, a artista chegou a pedir ajuda financeira nas redes sociais. Numa publicação, ela disse que estava num quadro de anemia e fraqueza e que tinha sido abandonada pela produtora. A cantora divulgou uma chave Pix para doações que pudessem ajudar no tratamento. Dona dessa voz inconfundível que você está ouvindo aí, a Ângela Rorô foi um dos nomes mais autênticos da música popular brasileira. Nasceu no Rio de Janeiro em 1949, com o nome Ângela Maria Diniz Gonçalves. Começou a estudar piano clássico aos 5 anos de idade. Começou a carreira nos anos 70, depois de uma viagem para a Itália, onde conheceu o cineasta Glauber Rocha. Depois ela se mudou para Londres, onde foi faxineira no hospital, garçonete, foi lavadora de pratos num restaurante e fez também apresentações em pubs. Por indicação de Glauber Rocha, participou do álbum Transa, de Caetano Veloso, tocando gaita em uma música. O Caetano estava exilado em Londres nessa época e hoje ele lembrou disso numa publicação numa rede social. O primeiro álbum da Ângela Rorô foi lançado em 1979, trazia apenas composições dela. Entre as músicas, Gota de Sangue, Agito e Uso, Tola Foi Você e essa que a gente está ouvindo, Amor, Meu Grande Amor, que é parceria dela com a Ana Terra. Ao longo da carreira, Rorô lançou mais de 10 discos e deixou marca com composições autorais intensas, interpretações emocionadas. Foi também pioneira ao assumir publicamente a homossexualidade ainda nos anos 70. Se tornou a primeira artista de prestígio da música brasileira a falar abertamente sobre esse assunto. O terceiro álbum foi Escândalo, título da música feita por Caetano Veloso, especialmente para Ângela Rorô. Mamãe, eu já marquei demais, tô sabendo. Aprontei demais, sofrendo. Uma curiosidade da carreira dela é que o Cazuza fez a música Malandragem para ela cantar. A Ângela contou essa história no programa Conversa com o Bial. Eu estava já com 39 anos, aí eu vi aquela letra, quem sabe eu ainda sou uma garotinha, aquele negócio todo. Aí eu falei assim, eu tô velha demais, 39 anos, imagina se eu vou gravar Eu Sou Uma Garotinha. Aí, graças a Deus, sobrou pra Cássia Eller, maravilhosa. Da luz
Ele fez um baita sucesso, né? E agora eu trago um testemunho meu, porque eu tive a honra de entrevistar a Ângela Rorô em 2018, por telefone, quando eu apresentava um programa na Rádio Bandeirantes. Eu lembro que ela já tinha problemas de saúde, tossia muito durante a conversa, mas falou da felicidade de estar viva e até de ter desejo sexual. Na época ela tinha 68 anos de idade. E eu perguntei pra ela, é claro, da origem, do apelido dela. Dá uma ouvida. Rorô é o quê, hein? É apelido de puberdade, porque um dia eu fui brincar com os meninos, eles não me deixaram entrar no campeonato de boliche, com medo de eu ganhar deles, que eu era boa. Aí eu comecei a chorar e fingi que estava rindo. Aí saí rou, e eles atrás de mim me imitando. Mas depois quase todos quiseram me namorar e eu falei rou. Dói em mim saber que a solidão existe e insiste no teu coração. Bom, nessa segunda várias personalidades também se pronunciaram, o próprio Caetano Veloso, Maria Bethânia publicou uma foto com ela e escreveu Só Amor. Zélia Duncan também fez uma publicação dizendo obrigada pela coragem, pela luta que você deixa para nós como caminho, pela voz inigualável e pelas canções belas, profundas que não nos deixarão te esquecer. Nossa homenagem, então, do Panorama CBN a essa grande voz que é um escândalo. Os fracos de alma, sem paz e sem calma, ajudasse a ver. E tivemos outra notícia triste na música nessa segunda-feira. Early morning yesterday, I was up before the dawn. Foi divulgada a morte do vocalista e um dos fundadores da banda Supertramp, Rick Davies. Ele morreu no sábado, aos 81 anos de idade. O músico estava em tratamento contra o mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer no sangue, já há uma década. Os colegas de banda escreveram num comunicado que, como compositor, com o parceiro Roger Hodgson, ele era a voz e o pianista por trás das canções mais icônicas do Supertramp e deixa uma marca na história do rock. O artista britânico deixa a mulher, Sue Davis, que trabalhou como empresária do Supertramp. Vamos para o noticiário internacional. Subiu para 6 o número de pessoas mortas em um ataque a tiros em Jerusalém Oriental. Segundo a imprensa israelense, são 5 homens com idades entre 25 e 79 anos e uma mulher de 60. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas e 6 em estado grave. A polícia israelense trata o tiroteio como um ataque terrorista. Os criminosos chegaram em um veículo e abriram fogo contra uma rodoviária. Um agente de segurança e um civil depois mataram os atiradores. Um vídeo divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel mostra uma multidão fugindo de um ponto de ônibus e de um ônibus parado enquanto tiros eram disparados. Um brasileiro de 77 anos aparece nas imagens segurando uma sacola e mancando por causa de um problema no joelho. Ari Shiri contou à CBN que sobreviveu por um milagre. Então eu tive 2 milagres. Um, que eu saí do ônibus, quando eles atiraram no ônibus pela frente, e eu estava sentado atrás do motorista. Olha, 30 segundos que eu saí do ônibus. Depois, como eu fiquei onde fica o motor, então se tivesse que vir algum tiro na minha direção, o motor ia bloquear. As pessoas correndo, saí correndo. Eu acho que foram mais de 50 disparos. Mas o barulho, cada tiro. E eu pensando que como tem muita obra lá, que é alguma coisa da obra, alguma máquina que está batendo, na verdade era tiroteio. O cara que foi atingido na altura da segunda porta, ele estava a 10 metros de mim. Loucura. Os atiradores tinham saído de vilarejos próximos a Jerusalém, na Cisjordânia ocupada. O tiroteio foi próximo da entrada norte de Jerusalém, numa região que leva direto para os assentamentos judaicos. O Hamas e a Jihad Islâmica elogiaram o atentado. Chamaram os autores de combatentes da resistência palestina, mas nenhum dos grupos assumiu a autoria. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenou o ataque e afirmou que Israel deve adotar medidas ainda mais severas contra seus inimigos. A autoridade palestina, por outro lado, emitiu uma declaração denunciando todas as formas de violência e terrorismo, independentemente da origem. Esse foi o atentado mais mortal em Jerusalém em mais de 2 anos, quando um palestino abriu fogo, matando 7 pessoas perto de uma sinagoga em janeiro de 2023. E o primeiro-ministro da França, François Bayrou, perdeu o voto de confiança do parlamento e vai apresentar sua renúncia na manhã desta terça-feira.
Depois de não conseguir aprovar o orçamento do governo francês para 2026, 364 parlamentares votaram contra ele e 194 a favor. O governo anunciou que o presidente Emmanuel Macron vai anunciar o sucessor nos próximos dias. Barrou foi o 4º primeiro-ministro em menos de 2 anos. E a Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu que o governo Trump continue a prender imigrantes com base na raça ou no sotaque. Essa medida reverte uma decisão de um tribunal inferior que proibia agentes de parar ou deter pessoas sem uma suspeita razoável de que estejam no país ilegalmente. A decisão se aplica a uma ação coletiva movida por latinos, incluindo cidadãos americanos, que alegam que as prisões violam a 4ª emenda da Constituição, que protege contra buscas e apreensões injustificadas. Um tribunal de apelação dos Estados Unidos confirmou a multa de mais de 450 milhões de reais contra Donald Trump por difamar a escritora E. Jean Carroll, após ela acusá-lo de estupro em 2019. O tribunal considerou a sentença razoável por causa dos fatos extraordinários atrozes do caso. Trump criticou a decisão como ridícula e parte de uma caça às bruxas. Panorama CBN. Antes da última notícia, já convido você a mandar sua mensagem para o Panorama CBN. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Chegou mensagem por lá, pelo Instagram. Elaine Galerani. Olha como vai longe o panorama. Ela escreveu o seguinte: Oi, Leandro. Falo de Omã, no Oriente Médio. Nossa diferença de horário com o Brasil é de 7 horas à frente. Ouço o Panorama todos os dias de manhã, enquanto me arrumo para ir trabalhar. As 2 edições, seguidas, uma da outra. A única tristeza é que nosso fim de semana aqui é sexta e sábado. Então, no domingo e na segunda, quando eu vou trabalhar, não tenho Panorama. Que curioso, né? Ela dá parabéns pelo trabalho. Agradeço demais pela companhia que você dá pra gente, em resposta à companhia que a gente dá para você. Ademir Oliveira, de Belo Horizonte, dá boa noite. Em casa, quando chego do trabalho, a primeira coisa que faço é pedir para Alexa tocar Panorama CBN. É a melhor forma de me atualizar sobre economia e política. Parabéns pelo trabalho, curto muito a trilha sonora, também as vinhetas. Valeu, Ademir, pela mensagem. Teve recado também na caixinha de comentários do Spotify. O pessoal elogiando a edição de sexta-feira, quando a gente exibe a Rádio Sucupira, né? Que na sexta foi sobre o projeto de anistia, enfim, aquelas falas com o Odorico Paraguaçu, da novela O Bem Amado. A Débora de Souza: eu fico impressionada com a edição da novela Sucupira, ela coloca, com os dados da atualidade. Muito bom. E a Larissa Ribeiro: grande episódio da Rádio Sucupira. Obrigado a vocês. Lembrando que a própria Rádio Sucupira tem um podcast só para ela também, se você quiser compartilhar. Isso é feito aqueles programas americanos de proteção à testemunha. Eu fecho com cinema, porque a Academia Brasileira de Cinema divulgou 6 filmes nacionais finalistas para representar o Brasil e tentar uma vaga de melhor filme internacional no Oscar do ano que vem. E O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, é um deles. O filme é protagonizado por Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido, estreia em novembro. Também estão na lista Manas, de Mariana Brennan, O Último Azul, de Gabriel Mascaro, Baby, de Marcelo Caetano, Casa Branca, de Luciano Vidigal e Oeste Outra Vez, de Érico Rassi. Essa lista surgiu a partir de uma outra lista, que foi divulgada no mês passado, que tinha 16 filmes. Essa tem 6. O anúncio do escolhido final para representar o Brasil vai ser semana que vem, no dia 15 de setembro. Veículos especializados como a revista Variety apostam em O Agente Secreto, não só na categoria internacional, mas também melhor filme, roteiro original, direção e ator para Wagner Moura. O longa já venceu os prêmios de direção e atuação masculina em Cannes em maio. Vamos torcer. Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição vem pela manhã, 7 horas da manhã, com Bianca Santos. Eu volto amanhã, até lá!
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.